Estou gravando. Tudo certo. Vamos lá. Ó, deixa eu só separar o quadro aqui. Hoje entraremos na parte, né, de termologia, tá? Então, o nosso assunto principal da aula de hoje é o assunto de termologia. O que é termologia, né? Termologia é o estudo, né, do calor e da temperatura, né? Quando a gente analisa o calor e a temperatura, a gente está estudando sobre termologia. Então, tudo aquilo que tiver calor e tudo aquilo que tiver temperatura é termologia, tá? Então, primeiramente, né, precisamos entender os conceitos, né, de calor e de temperatura. Então, primeiramente, só pegar meu piloto azul aqui. Primeiramente, temperatura. Temperatura. O que seria temperatura, né? Tecnologia é física moderna? Termologia? Não, Manu, não. Termologia faz parte da física clássica, tá? Da física clássica. A gente só entra em moderna lá quando a gente entra, por exemplo, em óptica, eletromagnetismo, aí é que a gente começa a ter uma noção sobre a física moderna. Mas até essa parte de termologia, né? Agora sim, se tecnologia física moderna. Não que não dá para ver, não dá para ver o chat não, tá, Camila? Não dá para ver o chat não. Só ver só dá para ver minha gravação mesmo. Mas, por exemplo, a gente quando entra na parte de óptica, né, na parte de eletromagnetismo, aí a gente começa a entrar na parte de física moderna, assim, né, introduzir, vamos dizer assim, né? Quando a gente entra também na parte de termodinâmica, muita coisa da termodinâmica surgiu com a física moderna. Então, a termologia, né, principalmente o estudo do calor, da temperatura, essa parte inicial ainda pertence à física clássica, tá? Falei não. Agora eu tive que falar o nome de Camila, né? Mas foi Camila que perguntou, não. Ó, o que é temperatura, né? A gente fala o seguinte, temperatura é o grau, olha só, é o grau de agitação, é o grau de agitação das moléculas, né? Moléculas, né? Ou também podemos chamar, né, de partículas. Ou seja, toda vez, né, que a agitação das moléculas ela está muito alta, isso quer dizer que a temperatura também está alta. Se não há muita agitação nas moléculas, isso quer dizer que a temperatura, né, está baixa. Então, temperatura é nada mais, nada menos do que o grau de agitação das moléculas. Aí você pergunta, professor, e o que é que faz essa molécula, essa partícula, né, se agitar? O que é que faz com que essa partícula se agite, né? Aí entra o nosso conceito, né, muito importante, de calor. Conceito de calor. O que é o calor? Calor é a transferência de energia, né? É a transferência de energia. Aí você pergunta, e como é que acontece essa transferência de energia?
Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? A gente fala que esse processo, né, de transmissão de calor, ele é um processo espontâneo. Sempre o corpo de maior temperatura vai transferir para o de menor temperatura no processo espontâneo, tá? Cuidado com essa palavra sempre, porque eu estou falando sempre no modo espontâneo, tá? Mas essa questão pode mudar, tá? Quando a gente entrar na termodinâmica, a gente vai ver que esse processo ele vai sofrer uma modificação, né? Mas até então a gente precisa ter na nossa cabeça de que calor, ó, é uma transferência de energia. Transferência de energia, né? Eu vou botar aqui, ó, que ocorre espontaneamente, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Pronto. É isso que a gente precisa saber sobre o calor. Tudo bem? Gente, tá dando para ver direitinho o quadro? Não tá dando tipo umas focadas na câmera, não? Tá ok, né? Show de bola. Show, perfeito, então. Beleza? Então, perceba que calor e temperatura não são a mesma coisa, né? Calor é uma transferência de energia. Na hora que eu transfiro energia para o corpo, esse corpo, ele começa o quê? A se agitar, né? E essa agitação vai fazer justamente com que a temperatura aumente. Então, quando o corpo ele recebe essa energia, a sua temperatura vai mudar, né? Pode ser que aumente para mais, pode ser que diminua para menos, né? Claro que se vai aumentar para mais, né? E diminuir, vai diminuir para menos. Eu falei só no sentido literário. Mas o importante é que a gente entenda, né, que o que faz a agitação das moléculas acontecer é o calor, tá? Então, meu corpo vai trocar calor com o ambiente, como também o ambiente pode trocar calor comigo. Tudo depende de quem? Da mudança da temperatura. Se o ambiente está mais quente, ele vai trocar calor comigo. Se o meu corpo está mais quente, eu vou trocar calor com o ambiente. Por isso que a gente sente frio, por isso que a gente sente o famoso calor, né? Que, na verdade, né, no senso comum, a gente fala calor, mas, na verdade, é porque é uma sensação do aumento da temperatura, né? Mas aí acabou que o senso comum, né, depois que entendeu o conceito de calor dentro da física, levou o nome calor aí para a sociedade, né? Então, temperatura, calor são as coisas mais importantes que a gente vai estudar dentro do conteúdo de termologia, tá certo? Existem alguns conceitos bem básicos também, né? Vou botar até aqui, ó. Situações importantes.
importantes. Vamos lá. Uma situação importante da gente lembrar é o famoso equilíbrio térmico. Tá, ó. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico, o nome já está falando, né? Equilíbrio vem de igual, térmico vem de temperatura. Então, seria quando os corpos estiverem com a mesma temperatura, né? Então, o equilíbrio térmico, ó, ocorre quando os corpos estiverem com a mesma temperatura. Ok? Gente, uma pegadinha que cai muito nas questões é falar o seguinte: se um corpo está em equilíbrio térmico, a quantidade de calor trocada por ele é igual ou é diferente? Aí na prova vem lá o nome igual. Aí você, mas é em equilíbrio, o equilíbrio está igual. Mas você tem que ter cuidado, porque o equilíbrio térmico não quer dizer que o calor seja igual. O equilíbrio térmico é a temperatura. A temperatura é igual, mas o calor ele pode ser diferente, né? Um corpo pode ter um calor bem maior do que o outro, né? Um pode trocar mais calor do que o outro, tá? Então tem que ter cuidado nessas situações aí, né? Que relacionam ao equilíbrio térmico. Então, ó, vou até colocar aqui que a temperatura pode até ser igual. A temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Beleza. Temperatura igual em um estado de equilíbrio. Mas, né? Como tudo existe o mas a quantidade de calor que eu vou chamar de Q, tá? Ó, que a partir de agora vai ser o nosso calor, tá? Ó, calor A é diferente do calor B, né? No equilíbrio, tá? No equilíbrio térmico, certo? A quantidade de calor é diferente. A temperatura está igual, mas a quantidade de calor ela vai ser diferente. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Temos uma situação também bem importante da gente lembrar, que é sobre uma famosa lei, que nem é famosa assim, mas eu falo famosa porque geralmente quando cai o pessoal erra muito, que é a lei zero da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica. O que essa lei ela diz para a gente? Na verdade, a lei zero da termodinâmica, ela explica o seguinte, ó. Vamos pegar uma situação bem prática aqui para a gente entender o que essa lei zero da termodinâmica ela diz. Vamos lá, ó. Imagina que tá eu, você, todo mundo que está aqui assistindo essa aula, em uma sala, certo? Em uma sala. E a gente coloca o ar-condicionado para refrigerar a nossa sala, para que o clima fique bom, né? Para que a gente não sinta o famoso calor do senso comum. A função do ar-condicionado é o quê? É refrigerar, diminuir a temperatura da sala para ficar numa temperatura agradável, né? Beleza. Aí sabe o que acontece? Vamos lá. Eu entro em equilíbrio com o ar-condicionado. Tá? A minha temperatura fica igual ao do ar-condicionado, beleza. Aí, o de Camila, por exemplo, que está longe de mim, também fica em equilíbrio com o ar-condicionado.
Só que eu e Camila estamos distantes um do outro, estamos com uma distância muito grande. Mas só por existir um fator comum entre eu e Camila, que no caso seria o ar-condicionado, a gente é classificado como sendo corpos em equilíbrio. Por quê? Porque estamos com a mesma temperatura. Isso é o que a lei zero da termodinâmica diz. Que não importa se está tendo contato, se você está trocando calor com a outra pessoa, com outro corpo, se vocês têm um fator comum, se vocês têm algo em comum que tem a temperatura, vocês podem estar em equilíbrio térmico, né? Tem até uma figura que mostra isso, né, que muitos livros trazem, que é essa daqui, ó. Você pega uma barra de ferro, né, uma barrinha, vou chamar essa barrinha de B, tá, ó. Aí eu pego nessa barra e coloco um corpo A aqui, ó, na ponta da barra, e o corpo B aqui na outra ponta, no corpo C, aliás, na outra ponta da barra, né? E eu falo o seguinte, ó, que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Por quê? Porque, teoricamente, eles estão em equilíbrio. Aí depois eu digo o seguinte, ó, que a temperatura do corpo C é igual à temperatura do corpo B. Por quê? Porque eles estão em contato, eles trocaram calor, eles estão com a mesma temperatura, tá? A e C estão distantes um do outro, mas como eles têm um fator bem comum entre eles, eu posso afirmar que a temperatura em A é igual à temperatura em C. Aí você diz, professor, isso é bem óbvio, né? Bom, é óbvio porque agora a gente sabe que isso é fato. Mas talvez para uma pessoa que não saiba dessa lei zero da termodinâmica ou que nunca viu, não vai imaginar que isso seja possível, né? Tudo tranquilo até aqui? Tudo certo, né? Ok. Pronto. Então, essas são situações aqui que vira e mexe, né? Quando temos uma questão teórica, né? Acaba acontecendo na questão. Tá? São conceitos básicos, mas que trazem bastante fundamento para a nossa querida e bela termologia. Tá certo? Bom, depois que a gente descobre os conceitos básicos, né? A gente entra numa parte bem interessante, que é sobre o estudo da temperatura, né? A nossa temperatura, ela vai ser a propulsora de tudo que acontece dentro da termologia, né? Eu até digo o seguinte, que sem ela não existia grande parte, né, 99% do que acontece dentro da termologia, tá? Então, para a gente entender o que vai acontecer lá na frente, a gente precisa entender o que acontece com a temperatura. Então, por exemplo, a temperatura ela é uma grandeza física, né, escalar, porque ela só vai ter um valor e o um número para ser definido, né? E ela tem uma unidade, né? Uma unidade para ser definida. E essa unidade, ela é representada pela termometria. Ó, termometria. Que olhando bem, tu lembra de termômetro, né? Se você lembrar o conceito de termômetro, você lembra que o termômetro serve para medir a temperatura, né? E é justamente isso que a termometria traz para a gente, né? É nada mais é do que o estudo das escalas, olha só, escalas termométricas.
Então, nós iremos estudar sobre as escalas termométricas, né? O que é uma escala, professor? A escala é usada para definir a unidade da temperatura. É usada para definir o valor da temperatura também, né? Então, geralmente, a nossa escala, ela tem uma pequena representação. Olha só, a representação da nossa escala, a representação da nossa escala vai ser mais ou menos esse negocinho aqui, ó. É meio estranho, mas você vai já entender o porquê que isso representa a nossa escala. Ó, a nossa escala aqui vou chamar de escala E, tá certo? E a nossa escala, ela vai ser nesse formatozinho aqui a sua representação. Estranho, né? Mas é o estranho que ela é importante. Por quê? Porque essa partezinha aqui, ó, são os pontos fixos. Pontos fixos das nossas escalas, tá? Tanto em cima como embaixo, ó. Pontos fixos. Ixi, professor, só isso, né? Calma. Embaixo, a gente tem o ponto fixo mínimo, né? Que seria o ponto fixo de fusão. Ah, professor, eu lembro lá de fusão, né? Fusão é a troca, né? É a mudança de estado sólido para o estado líquido, né? A gente chama de fusão. Isso aí, ó. Essa é o ponto de fusão da minha escala, né? E lá em cima, ó, lá em cima, a gente tem o ponto fixo máximo, que seria o ponto fixo de quem? De ebulição. Ah, professor. O ponto fixo de ebulição é o ponto fixo onde vai ter a temperatura, né, do estado líquido para o estado que? Gasoso. Ou seja, gente, tudo que está aqui dentro da minha escala, todos os valores que correspondem aqui dentro da minha escala, vai ter, né, um estado, né, bem fundamental, tá? E que a minha escala só vai poder ser definida quando eu tiver esses pontos fixos aqui. Tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição, tá? Como exemplo, a gente vai ver as três principais escalas que existem, né? Que caem nas provas, que estão lá, que fazem parte até mesmo do nosso cotidiano, né? São as escalas conhecidas. Escalas conhecidas. Quem são as escalas conhecidas, professor? Né? A gente tem a escala bonita que chamamos de Celsius. Ah, a escala Celsius é a que a gente utiliza no Brasil para encontrar a nossa temperatura, né? A escala Celsius, ela vai ter um ponto, olha, um ponto de ebulição e ela vai ter um ponto de quem? De fusão, ó. Toda escala tem que ter esses dois pontos, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição. A outra escala é a escala bonitinha chamada de Fahrenheit. Né? Ó, Fahrenheit. Né? A escala Fahrenheit, ela é uma escala de cunho, né, inglês. Geralmente, os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit justamente para medir a sua temperatura. Por isso, inclusive, que no nosso celular tem duas temperaturas, né? Quando você olha assim, geralmente tem o Czinho, que representa a escala Celsius, e tem o F, que representa a escala Fahrenheit, né?
Ah, professor, viajei lá para os Estados Unidos, cheguei lá, meu celular tava doido. Começou a dizer que estava marcando 86 graus, quase que eu infartava, né? É porque lá estava marcando em Fahrenheit, né? Então as grandezas são diferentes e, consequentemente, né, os valores também podem ser diferentes, tá? E por fim a gente tem a nossa escala, né, conhecida no meio científico, a escala muito utilizada na ciência, conhecida como escala Kelvin, né? A escala Kelvin é uma escala bastante conhecida, né, no mundo aí da ciência, né? Perceba que todas as escalas vão ter os pontos fixos, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Gente, ó, eu vou primeiramente analisar a escala Celsius, tá? Vamos lá. A nossa escala Celsius, nossa escala que a gente conhece, ela vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição. E ela tem como referência, né, a água como ponto de fusão e como ponto de ebulição. Então, por exemplo, a nossa escala, ela marca 0 graus Celsius para o ponto de fusão e marca 100 graus Celsius para o ponto de ebulição. Quando chegamos na escala Fahrenheit, olha só que diferença. A escala Fahrenheit marca 32 graus, né, para o ponto de fusão. E o ponto de ebulição é 212 graus. Olha só que diferença enorme, né? Muito diferente, professor. Por isso, inclusive, né, que você chega lá nos Estados Unidos, tem lá 86 graus Fahrenheit, né? No celular, obviamente, no instante ele converte, né, de Fahrenheit para Celsius, mas antigamente, quando não se tinha celular, o que é que a gente fazia, né? Não tinha outra. Tinha que saber calcular a relação entre as escalas para conseguir chegar no resultado. Né? E é isso que a nossa prova, quando quer que cai ou cobra questões sobre as temperaturas, ela vai querer de você, ela vai querer saber se você sabe encontrar uma escala em outra escala, se você sabe montar uma escala, né? Se você sabe relacionar essas escalas, tudo isso a questão ela vai querer cobrar de você, tá certo? Ó, e a nossa escala Kelvin, ela já é diferentona, né? Ela vai ter 273 no ponto de fusão e 373 no ponto de ebulição. Você vai dizer, professor, o senhor esqueceu de botar o grau na escala Kelvin, né? Bom, a escala Kelvin não tem grau. Grau é essa bolinha aqui, ó. Escala Kelvin não tem grau. Por que que ela não tem grau, professor? Porque ela é uma escala conhecida como absoluta. Olha só. Escala absoluta. E o que é uma escala absoluta? É uma escala que consegue gerar outras escalas. A partir dela, a gente pode criar outras escalas. Já a escala Celsius e a escala Fahrenheit, né, elas são escalas criadas a partir de outras referências, de outras escalas, né? Então, ela apresenta o grau centígrado, né? O grauzinho aqui. As escalas absolutas, elas geralmente não vêm com grau. Então, se você se deparar com uma questão, com algum texto em que a temperatura não tenha o grau, né? É porque aquela escala que está sendo analisada, que a questão está falando, possivelmente, se não for erro de digitação, é uma escala absoluta. Ok? Bom, e o mais importante disso tudo é a gente saber relacionar essas escalas, né? A gente tem que aprender
a manusear como fazer a relação entre essas escalas. Então, a gente vai fazer uma relação entre as escalas. Então, para a gente conseguir transformar uma escala em outra, essa relação que está o nome bem tortinho aqui, deixa eu ajeitar esse negócio aqui, a gente tem que ter uma relação de igualdade, né? Relação entre as escalas. A gente tem que ter uma relação de igualdade entre elas, né? Meu amigo, só tá saindo um negócio reto aqui. Temos que ter uma relação de igualdade entre elas, né? E essa relação, a gente vai seguir praticamente 3 passos para construir essa relação. Então, o nosso primeiro passo diz o seguinte, ó, trace um ponto comum nas 3 escalas, né? Lembrando, gente, que esse passo ele serve para qualquer escala que a gente está analisando. Eu botei 3 aqui porque a gente tem 3, mas se eu tivesse uma, eu ia botar... Aliás, se eu tivesse 2, eu ia botar só nas 2. Se eu tivesse 4, eu ia botar nas 4, tá? Então, eu vou colocar um ponto comum nas 3 escalas. O segundo passo vai ser subtraia, olha só, subtraia o ponto comum do ponto de fusão. Então, o segundo passo é que a gente subtraia o ponto comum que a gente achou no primeiro passo pelo ponto de fusão. E eu vou já fazer essa relaçãozinha desse lado daqui. Tô só terminando logo de fazer essa querida passo a passo que a gente vai ter aqui, tá? E o terceiro passo, ó. O terceiro passo vai ser subtraia o ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Ixi, então a gente vai pegar o ponto lá de cima e subtrair pelo de baixo, professor? É. E um detalhe mais importante aí é o seguinte, ó. O nosso segundo passo, ele vai representar o nosso numerador, certo? E o terceiro passo é o nosso denominador, tá? Então, a gente tem que ter aí uma certa ciência do que é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vou tirar uma fotinha aqui dessa parte aqui do quadro, tá? Dá para vocês, para a gente dar continuidade. Tudo bem, gente, até aqui? Tá tudo tranquilo para todo mundo? Sim. Show de bola. Pronto. Deixa eu ver se saiu aqui. Tudo ok. Então, vou apagar essa parte aqui, tá? Ó.
Bom, vamos aplicar esses 3 passos aqui. Aplicação. Vamos lá, ó. Eu vou fazer os 3 passos simbolizando essas 3 escalas. Então, o primeiro passo é trace um ponto comum nas 3 escalas. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar um ponto aqui na escala Celsius, vou chamar de C de Celsius. Esse mesmo ponto, ele tem que ser um ponto comum na escala Fahrenheit. Então, eu vou traçar ele aqui, ó, F de Fahrenheit. E esse mesmo ponto, ele vai vir para cá, ó. Vai parar aqui, na escala Kelvin. Pronto. Tracei um ponto que seja comum nas 3 escalas, tá? É isso que é o primeiro passo, que é. O segundo passo diz o seguinte: subtraia o ponto comum pelo ponto de fusão. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o ponto comum e vai subtrair pelo ponto de fusão. Ó, então, vai ser C menos 0. Aqui, F menos 32. E aqui, K menos 273. E lembre que ele falou que é o numerador. Então, vamos botar isso aqui na aplicação, né? Vai ficar assim, ó. C menos 0, primeira situação, igual a F menos 32, F menos 32. Aí você vai perguntar, professor, e por que que tem esse igual? Porque é uma relação de igualdade entre as escalas. Então, tem que ter o igual para cada escala verificada, ó. E K menos 273. Pronto. Lembrando que isso é o nosso numerador. O terceiro passo, né? Então, se é numerador, eu vou logo colocar aqui, ó. Tem uma razão, tem uma fração, né? Ó. E vou para o terceiro passo. O terceiro passo diz: subtrai o ponto de ebulição pelo ponto de fusão. E isso é o nosso denominador. Vamos lá. Ó, ponto de ebulição é esse daqui de cima. Vai ser esse menos esse. Ó, esse menos esse. Ó, esse menos esse. Então, eu vou começar com a escala Celsius. É 100 menos 0. Vou botar de roxinho aqui para identificar. 100 menos 0. Segunda escala, 212 menos 32. 212 menos 32. Terceira escala, 373 menos 273. 373 menos 273. Pronto. A nossa relação já está feita. Óbvio, né, que ele não está bonito. Tem que ajeitar matematicamente. Então, vamos dar um grauzinho aqui nesse negócio. Ó. Quanto é C menos 0? C. Quanto é 100 menos 0? 100. F menos 32 não dá para fazer nada, né? Então, vai ficar F menos 32. 212 menos 32 dá 180, né? 180. K menos 273 também não dá para fazer nada, porque não dá para subtrair, né? Sobre 373 menos 273 é 100. Ah, professor, olha que coisa linda, né? A gente descobriu a relação entre as escalas, né? Porém, a gente ainda na matemática pode mexer nisso aí, né? O denominador 100, denominador 180, né? Esse negócio pode modificar, pode melhorar nossa vida, né?
Como é que eu melhoro isso? Simples. Eu posso, ó, cortar aqui 0, 0, 0, simplificando, vai ficar 10, 18 e 10, bem melhor, né? E eu ainda posso melhorar ainda. Eu posso dividir, ó, tudo por 2. Ixi, professor, eu posso, né? Posso, gente. Eu tô mexendo com todo mundo, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, então eu vou ficar, ó, com essa querida fórmula que a gente encontra nos livros de física, assim. C sobre 5, né? 10 dividido por 2 é 5, igual a F menos 32 sobre 9, igual a K menos 273 sobre 5. Ah, professor, eu lembro que eu já vi essa fórmula aqui, ó, no livro de física, né? Que eu usei ela justamente para encontrar aí os valores na escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, né? Bom, do jeito que eu consegui fazer, montando a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, vocês podem achar, tá? Qualquer que seja a escala. Basta montar essa escala de acordo com as informações que a gente tem. Toda escala tem que ter ponto fixo de fusão, ponto fixo de ebulição. Se eu sei isso, eu descubro. Ó, quer saber mais? Vai ter questões na hora que você for fazer que não vai ser em escala de temperatura. Não vai ser. Sabe como é que a questão vai falar? Ela vai dizer assim, ó. Isso porque tem uma questão assim. Um cientista quis montar um experimento, porém a sua escala, né, o seu termômetro não estava marcando, né, os ponteiros, pois eles tinham se apagado. Aí ele disse, ele colocou o termômetro no gelo, né, e verificou que a temperatura mínima, né, a temperatura mínima, pegou uma régua e mediu. Depois que ele pegou a régua e mediu, ele achou 2 centímetros de comprimento do mercúrio que estava lá no termômetro. Beleza. Aí ele pegou, colocou o termômetro em uma água quente, muito quente. E depois marcou lá que o tamanho, né, o comprimento lá do mercúrio subiu para 10 centímetros. Então o máximo é 10. Em relação à escala Celsius, né? Qual valor corresponde na escala Celsius, que nessa escala que o menino criou lá na hora, vale 3 centímetros. Perceba que eu estou falando de uma escala em centímetro e outra escala em Celsius. Não vai fazer diferença, tá? Porque não, essa relação que a gente faz aqui, ela não leva em consideração a unidade. Eu posso ter centímetro, posso ter metro, pode ser quilômetro, pode ser Celsius, Fahrenheit, o que tiver. Se eu pegar o ponto mínimo e o ponto máximo, eu consigo resolver a questão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, tudo certo? Temos também uma coisa bem interessante que é a variação, olha só, a variação das temperaturas. Cuidado com isso daqui também, gente. Temperaturas, tá? Ó, questão de variação é muito comum vocês errarem trocando as fórmulas. Variação não é temperatura exata, tá? Aí você tem a questão lá dizendo o seguinte:
Uma enfermeira verificou que a temperatura do paciente aumentou 5 graus Celsius. Gente, a ideia de aumentar, né, é uma ideia de variação. Ah, a enfermeira, 10 minutos depois, a enfermeira foi lá, mediu e verificou que diminuiu 3. Obviamente que uma pessoa não vai ter 3 graus Celsius de temperatura, né? Senão ela já está morta. Nem muito menos 5, né? Ou seja, se a gente percebe que esses valores que a questão está falando é muito pequeno, né? E você vai usar o senso comum para justamente pensar nisso. E que as palavras-chave, se é de aumentou, diminuiu, né? Variou, isso é uma variação de temperatura, né? Então, na variação da temperatura, a fórmula é diferente, tá certo? A fórmula da variação da temperatura é essa, ó, ΔC, que é a variação da temperatura em Celsius, ó, dividido por 5 é igual à variação da escala Fahrenheit dividido por 9, que é igual à variação da escala Kelvin, que é igual a 5. Pronto, ó. Essa aí é a fórmula da variação entre as escalas mais conhecidas, que é Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Perceba que a variação de Celsius tem o denominador 5 e a variação de Kelvin também tem o denominador 5. Então, se a gente coloca isso na fórmula, ΔC sobre 5 igual a ΔK sobre 5, denominadores iguais, né? A gente pode cortar. Ou seja, a gente fala, né? A gente tem a certeza em dizer que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. Você sabe por que isso daqui se fomenta? Isso aqui é real? Olha para cá, para essas escalas. Olha para cá, para essas escalas. Tá vendo que a escala Celsius é de 0 a 100? Então, é como se ela tivesse dividida em apenas 100 partes. Pega a escala Kelvin. 273 a 373. Ou seja, uma diferença de 100. Então, a escala Kelvin também se divide em 100 partes. Então, essas duas escalas, quando a gente fala de variação, a variação é igual. Agora, o valor da escala Celsius não é igual ao valor da escala Kelvin. Cuidado com isso, tá? Não vai errar, pelo amor de Deus. Olha a escala Fahrenheit. Vai de 32 a 212. Então, é uma diferença de quanto? De 180. Então, é como se a escala Fahrenheit se dividisse em 180 partes. Ou seja, muito mais partes do que a escala Celsius. Tá? Muito mais partes do que a escala Celsius, inclusive do que a escala Kelvin. Mas a variação das temperaturas deles são iguais. Ok? Tudo certo até aqui? Tudo beleza? Deixa eu pegar aqui, eu abrir aqui as questões para a gente fazer. Opa. Só um momentinho.
Pronto. Ó, a gente tanto vai se deparar com questões que envolvem a relação fácil de termologia, que é entre as escalas, como a gente vai se deparar com questões em que a gente vai precisar montar a escala, certo? Deixa eu... Cadê aqui? Achei. Pronto. Eu vou apagar essa parte aqui, ó, e vou fazer a questão 2 aí com vocês. Tá conseguindo ver a questão? Ó, vamos lá. Questão número 2. Deixa eu aumentar aqui de tamanho, ficar melhor. Pronto, ficou. Em um dia típico, na região centro-oeste, é comum se observar uma amplitude térmica. Diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de um mesmo dia de 15 graus Celsius. Gente, olha só. Questão falou sobre diferença de máximo e mínimo e tal. Tudo indício de quem? De uma variação, né? Tudo indício de uma variação, né? Tudo indício de uma variação, tá? Então, ele disse que variou 15 graus Celsius. Aí ele diz, o quanto equivale essa mesma amplitude térmica na escala Kelvin e na escala Fahrenheit, respectivamente? Bom, usa a fórmula, simplesmente, né? Usa a fórmula, não tem o que fazer. Olha só como é simples. Olha só como é simples. Vou tirar aqui para ficar melhor de visualizar. Parar de apresentar aqui, voltando aqui. Ó, questão 2. Falou que a variação da escala Celsius é 15 graus Celsius. E quer saber o valor tanto na escala Fahrenheit como na escala Kelvin. Bom, nem quebro minha cabeça. Por quê? Porque eu sei que a escala Celsius e a escala Kelvin tem a mesma variação. Ou seja, é 15 Kelvin também. Né? Então, só basta eu saber achar quem é o valor na escala Fahrenheit. Então, vai ficar ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Né? Como eu sei que a variação da escala Celsius é 15, eu só preciso substituir. Vai ficar 15 dividido por 5 igual a ΔF sobre 9. Quanto é 15 dividido por 5? 3. Esse 9 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 9 igual a ΔF. Olha que coisa bonita. Quanto é 3 vezes 9? 27. Né? Então, eu tenho 27 graus Fahrenheit. É a minha variação. Tá? Então, voltando lá para a questão. A nossa alternativa correta, letra D. Sabe o que é interessante? Se você esquecer ou nem lembrar, né, de que é variação, se você fizer por esse resultado, por essa fórmula aqui do valor integral, vai ter resultado. Se eu não me engano, é a alternativa letra B. Tá? Letra B. Ou seja, tem que ter letra A ou letra B. A resposta é certa, mas vai ter resultado. Então, você precisa saber diferenciar o que é um valor
integral do que uma variação. Tudo ok? Deu para entender? Tudo certo, né? Show! Vamos para mais uma? Vamos para uma que a gente precisa montar a fórmula. Deixa eu ver aqui qual é. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui, questão 9. Olha só. Uma escala termométrica A adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 70 graus A e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 20 graus A. Olha que interessante, né? A questão falou de uma escala A qualquer, mas ela indicou quem é os pontos fixos dessa escala. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar essa escala. Aqui, ó, chega aqui e monta essa escala. Questão 9. Monta essa escala, ó. Escala A vai ter 70 graus A e 20 graus A. Show. Pronto. Já montei a minha escala. Aí ele diz, outra escala termométrica B adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 90 graus B. Então eu tenho outra escala desconhecida aí, ó. Outra escala desconhecida aí. Escala B. Né? E ele já diz que o ponto de ebulição da escala B é 90 graus. E para a temperatura de... Opa, passei virar aqui em cima. Temperatura de fusão do gelo à pressão normal é de 10 B. 10 graus B. Aí ele diz, a expressão que relaciona a temperatura das escalas A e B é... Olha que questão legal. Questão que é que a gente monte a fórmula. A relação entre elas. Então, a gente vai ter que seguir aqueles 3 passos. Tu lembra dos 3 passos ainda? Né? Vamos lá, vamos fazer. Deixa eu ver aqui, Camila. É porque gráfico a gente tem mais, sabe aonde? Na parte de calorimetria. Nessa parte de termometria, a gente tem mais escalas. Aí não tem mais ainda a parte de gráfico. Quando a gente entrar na parte de dilatação e de calorimetria, aí os gráficos aparecem, tá? Mas nessa parte de termometria, a gente não tem cálculo, é mais para não tem gráfico, é mais para calcular a relação entre as escalas, certo? Mas tem uma questão, sim, tem uma questãozinha que tem um gráficozinho que dá para a gente relacionar, mas o gráfico do jeito que você está falando, não vamos ter ainda na termometria, não, tá? Ó, primeiro passo, traçar um ponto comum nas 2 escalas, né? Então, eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. Pronto. AB. E depois? Depois eu vou para o segundo passo. O que é que o segundo passo diz? Subtrair o ponto comum pelo ponto de fusão. Então, vai ser A menos 20. Igual a B menos 10. Ih, pessoal, muito fácil, né? Ó. Vou botar o grauzinho aqui só para representar a escala, né? E vou agora para o terceiro passo. O que é que o terceiro passo diz para a gente? Que eu vou subtrair o ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Olha, vou dividir por 70 menos 20 e 90
menos 10. Né? Olha só. Vai ficar aqui, vou ajeitar esse negócio aqui. Vai ficar A menos 20 dividido por 70 menos 20, 50. Igual a B menos 10 sobre 90 menos 10, 80. Olha, aí eu posso cortar esses zeros aqui para não ficar, né, um negócio grandão. Aí eu fiquei com A menos 20 sobre 5 igual a B menos 10 sobre 8. Bom, essa é a minha relação, né? Mas vamos ver, né, se na alternativa a gente tem algo parecido com isso, né? Vamos lá, questão 9, volta, volta, volta. Questão 9. Nós temos? Não temos, né? Não temos. Mas se você olhar bem, né? Se você olhar bem, a gente vai ter outra situação aí. Então, a gente vai, teoricamente, dividir esses valores, né? Para ficar melhor de entender o que aconteceu. Então, por exemplo, esse 5 vai passar para cá e esse 8 vai passar para cá. Então, eu vou ter 8 que multiplica A menos 20 igual a 5 que multiplica B menos 10. Né? Então, eu vou ter uma distributivazinha aqui. 8 vezes A é 8A, menos 8 vezes 20 é 160. Né? Igual 5 vezes B é 5B, menos 5 vezes 10 é 50. Né, ó? Aí o que é que eu faço? Eu posso passar, né? Eu posso passar o 50 para cá. O 50 para cá. Quando eu passar o 50 para cá, ele vai positivo. Vai positivo. Então vai ficar, vou jogar para cá, ó. Vai ficar 5B igual a 8A menos 160 mais 50. Vai ficar 5B igual a 8A menos... Quanto é 160 menos 160 mais 50? Dá menos 110, né? Menos 110. Ó. E esse 5 que está aqui, multiplicando, ele pode passar para cá dividindo. Então, vai ficar B igual a 8A menos 110 dividido por 5. Resultado disso. Quanto é 8 dividido por 5? 8 dividido por 5 dá 1. Né? Ó, 1 dá 5, sobra 4,0 dá 8, dá 40. Então, é 1,8. Então, fica 1,8A menos... Quanto é 110 dividido por 5? 110 dividido por 5. Vai dar 2, dá 10, sobra 10, dá 2, dá 22. Ó, menos 22. Ó, tem essa resposta aí? Tem, não tem? Ai, peraí, eu errei aqui, ó. 8 menos 5 é 3. Botei 4, ó. 30. A gente achar estranho. Então, aqui é 6. Aqui é 1,6A menos 22. Alternativa letra C.
tá? Alternativa letra C. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo? Ó, perceba que essa daqui, ela não foi mais difícil, ela foi mais trabalhosa, né? Ela já teve um pouco de mais detalhes, mais matemática que a gente fez, mas ela não foi difícil, né? Ela foi no estilo normal da questão. Que rolê grande para fazer essa, tão simples, e agora bota para. É, mano, é. Mas pior que é assim, gente. Entendeu? A gente tem que tentar sair do óbvio. Por quê? Porque no óbvio a gente não vai para nenhum canto, né? A questão é simples. O problema é porque a questão pediu uma forma mais simplificada possível. Aí a gente teve que simplificar até chegar aqui, né? Na questão mais simplificada possível. Tá? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Vou encerrar aqui pela gravação. Valeu, gente. Até a nossa próxima aula.